RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição desta semana do RBV Entrevista. O assunto de hoje diz respeito à geopolítica mundial. Para que a gente possa entender melhor sobre os últimos acontecimentos, sobre o envolvimento do Vaticano por parte de Donald Trump, as eleições na Hungria e também os impactos de tudo isso na geopolítica. A gente conversa agora com o analista, especialista em direito internacional, diretamente de Portugal, Francisco Cordeiro de Araújo. Boa tarde, Francisco. Boa tarde e agradecer o vosso convite e dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho. Francisco, a gente vem acompanhando já desde o início do ano, a gente teve aí Donald Trump e os Estados Unidos impactando em inúmeros países, na América Latina, na Europa, também aí na região do Oriente Médio, aí nessas últimas semanas. E agora a gente teve, mais precisamente nessa última semana, a gente teve a situação envolvendo o Vaticano, o Papa Leão XIV, que está prestes a completar um ano à frente aí do comando da Igreja Católica. Numa situação que muitas pessoas acabavam não esperando que o Papa Leão XIV fosse aí envolvido em toda essa situação da geopolítica e principalmente aí da invasão dos Estados Unidos aí na região do Irã, toda aquela questão no Oriente Médio. Como que a Europa está se comportando nesse momento e está observando essa situação? A gente teve, inclusive, aí a Giorgia Meloni na Itália se envolvendo também, sendo envolvida por parte de Donald Trump em todas essas discussões. Como que a Europa está se comportando nesse momento em decorrência de tudo isso? Bem, a Europa eu acho que foi-se adaptando a alguma imprevisibilidade, porque o que nós temos assistido e obviamente, nós sempre fomos muito dependentes, historicamente, dos Estados Unidos. O Brasil, de modo diferente, a Europa, a seguir à Segunda Guerra Mundial, tem uma necessidade de proteção, de defesa dos Estados Unidos, e nós, um pouco como aí, sempre ligámos muito ao que se faz nos Estados Unidos, e sempre tomámos os Estados Unidos como uma parte significativa do mundo, e até, porventura, algum tipo de polícia do mundo. Por isso, tudo o que um presidente dos Estados Unidos diz sempre teve impacto. A questão é que este presidente dos Estados Unidos diz muita coisa. E isto é difícil de acompanhar, porque estamos a falar de uma era muito mais instantânea, em que a comunicação é feita pelas redes sociais e por uma pessoa que fala mais, às vezes até mais do que deve, e não utiliza uma linguagem tão diplomática, tão ponderada, e isto provoca muitos sobressaltos e por vezes eu acho que as pessoas, não todas, mas foram aprendendo a distanciar o que é retórica e o que é a ação. Porque as duas são inflamadas, Donald Trump tem uma retórica inflamada, mas depois acaba por concretizar muitas vezes em ações também inflamadas, mas as duas são diferentes, porque fala mais do que faz, e muitas vezes diz uma coisa e depois diz algo contrário, por isso é com algum filtro. Mas para o mundo mediático, isto alimenta muita coisa, porque isto parece uma novela e cativa quem está a assistir, porque parece que é tudo um jogo. Só que depois esquecemos que esse jogo, de algum modo, também é um pouco as nossas vidas. Ou seja, nós estamos muito habituados, eu acho que isto é um erro sobretudo europeu. O Brasil tem essa sorte geográfica de momento também estar mais distante de conflitos, mas muitas vezes esquecemos que às vezes o que grandes potências como os Estados Unidos, mas não só, fazem noutros países tem impacto naquelas populações e elas já estão habituadas, nomeadamente no Médio Oriente, isso é histórico, mas neste momento, com esta crise, sente-se também repercussões globais, nomeadamente na carteira das pessoas, quando falamos de combustíveis. Em Portugal, o litro de gasolina e de gasóleo está acima dos 2 euros, algo que não era comum, que não estávamos habituados, e eu acho que aí as pessoas olham de outra forma. Mas também depois há a questão mais importante do que o preço dos combustíveis, é o que é que se está a passar ali e o que estratégia é que tem os Estados Unidos, porque não é muito perceptível. É verdade que nós
antes já tivemos invasões de outros territórios por parte dos Estados Unidos, mesmo com alguma narrativa encapotada, como aconteceu no Iraque, sobre um falso pretexto, mas agora temos um deambular da política externa norte-americana que é bastante incompreensível. A certo ponto Donald Trump falava que a vitória dos Estados Unidos era abrir o estreito, mas o estreito já estava aberto antes dos Estados Unidos ter lançado este ataque. Depois sabemos que, por outro lado, também por via do Irão não podemos esperar alguma comunicação também séria, porque também está repleto de propaganda, porque o seu regime é autoritário e vive muito de uma certa narrativa desde 1979, então é difícil aqui encontrar a verdade. E depois, parece que Donald Trump dispara para todos os lados e acaba por acertar muitas vezes em aliados, nomeadamente as declarações. Não ficava só na parte de que foram as declarações sobre o Papa Leão XIV. Aí tu acho que temos que medir sempre, porque nós também damos mais a influência mediática ao Papa como líder da Igreja Católica do que verdadeiramente tem no mundo, mas não deixa de ser relevante o que é depois a inimizade que cria como uma aliada-chave que tinha, que é Giorgia Meloni. Como Giorgia Meloni, sendo líder do governo italiano, tendo o Vaticano relações históricas com a Igreja Católica, vai defender a Igreja Católica, e Donald Trump descarta depois Giorgia Meloni porque diz que não o apoiou. E são guerras um pouco inúteis. Qual é a necessidade de Donald Trump ter de fazer este tipo de tweets ou de outro nome que tem na sua rede social com o líder da Igreja Católica, quando a base dele não é só evangélica, mas também é católica. Mas mais do que isso, depois comparar-se à figura também de Cristo, isto sim começa a desgastar a sua base, que tem uma tolerância muito grande às suas atitudes, mas que depois chega a um ponto que se torna difícil de continuar a defender e de continuar a ver na sua ideologia, ou pelo menos no seu movimento, algo coerente. A Europa, infelizmente, tem a dificuldade de se afirmar por ainda ser muito dependente dos Estados Unidos. O que eu sinto é que grande parte dos Estados europeus não gosta de Donald Trump. As únicas exceções eram, por exemplo, Viktor Orbán, que teve uma derrota expressiva nas eleições deste domingo na Hungria, mas faltou, e tem faltado, a coragem da Europa de se tentar afirmar por si própria, porque tem essa carência da defesa, tem esta carência também de ter perdido competitividade económica ao longo dos anos. Daí, por exemplo, apostar em mercados como a Mercosul é importante e peca por tardio, mas tem aqui a necessidade de também não oferecer um presente a Vladimir Putin, que é quebrar a Aliança Atlântica, que está hoje mais frágil, mas que continua a ser o grande elemento dissuasor para que potências como a Rússia não vão mais longe nas agressões que fazem a outros Estados. Francisco, você falou, né, da eleição na Hungria que ocorreu neste domingo. Foi, acho que, um ponto importante também, né, quando a gente está falando aí dessa mudança na geopolítica e nessa reorganização também, porque era depois de 16 anos na frente do poder aí da Hungria, o Viktor Orbán deixar o poder. Como que foi esse resultado? Como que você observa esse resultado e o impacto dele aí para a reorganização geopolítica, seja na Europa ou seja nessa reorganização também aí intercontinental? Eu acho que estas eleições foram talvez das mais importantes deste ano. Porquê? Porque a Hungria estava a condicionar muito o posicionamento da União Europeia. Nós temos que compreender que a União Europeia não é um Estado, não são os Estados Unidos da Europa, é uma organização política com muito aprofundamento, com várias competências, mas é uma organização internacional. E os Estados continuam a existir, são 27 Estados-membros, e em certas matérias, nomeadamente algumas com maior importância, as decisões são necessariamente tomadas por unanimidade ou por consenso, nomeadamente dentro do seio do Conselho Europeu. O que é que a Hungria fazia? A Hungria, sabendo que tinha esta espécie de poder de veto, acabava por travar decisões importantes, nomeadamente de apoio à Ucrânia,
e soubemos depois, descobrimos nas últimas semanas, nomeadamente informando o Kremlin de algum desenrolar das negociações e de sanções, como o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, que foi apanhado em conversas bastante comprometedoras com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, e isto condicionava o funcionamento da União Europeia e falávamos quase de um cavalo de Troia dentro da União Europeia. E isto traz preocupações maiores, porque eu convido as pessoas a olhar para o mapa. Nós, aqui na Europa, acho que compreendemos também muito pouco o mundo, mas também compreendemos pouco a Europa, porque achamos que a Europa é a Europa central. Mas nós olhamos para o mapa, o que vemos é a Hungria fazer fronteira, por exemplo, com a Eslováquia, de um regime, agora de Robert Fico, que também é mais eurocético, tem mais dúvidas sobre o projeto europeu, tem mais dúvidas no apoio à Ucrânia. Se formos para baixo da Hungria, o que temos verdadeiramente também é outro país que de alguma forma é russófilo e tem traumas em relação à NATO, que é a Sérvia, por todas as questões que tivemos associadas nos Balcãs e o que foi a postura americana e europeia, apesar de querer pertencer à União Europeia. Os Balcãs continuam com bastante divisões e grande parte deles não são Estados-membros ainda da União Europeia, mas têm esse desejo. Ou seja, a Hungria continuar a ser aqui um elemento estabilizador era bastante preocupante. Mas o que é interessante também de notar é como é que esta tendência surge. Porque Orbán não acordou um dia e decidiu tornar-se mais autoritário, violar o Estado de Direito. Isto foi algo que foi consolidado. Aliás, Orbán era uma pessoa bastante liberal. Ele faz um movimento político no final da influência soviética sobre a Hungria, que defendia muito a própria soberania nacional, a abertura ao modelo da Europa Ocidental, mais democrático, com liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e até com jovens do seu partido, até 35 anos. Este Orbán, que defendia depois também mais tarde, quando foi a invasão da Geórgia por parte da Rússia em 2008, que a Europa, o Ocidente, devia ser muito mais vocal perante as violações que ocorriam a leste da Europa, é o mesmo Orbán que depois legitima as atuações de Vladimir Putin na Ucrânia. E houve aqui uma mudança ao longo do tempo de supressão de direitos que eram tomados já por mais consensuais, nomeadamente com direitos da comunidade LGBT, que utilizou de uma forma mais demagógica para criar medo à população, utilizando argumentos religiosos. A questão da migração é um pouco diferente, porque eu acho que os próprios Estados europeus foram percebendo que essa gestão, a certo ponto, foi mal feita. Depois, com a questão da imprensa, teve esta estratégia de, por via de pessoas que lhe são próximas, controlar a imprensa, adquirir vários órgãos de comunicação social, alterar as próprias leis eleitorais, reforçar-se no poder. E o que é facto é que temos um choque de visões diferentes, apesar de serem pessoas que cresceram no mesmo partido. Péter Magyar era exatamente uma pessoa que seguia a linha de Orbán e que desertou há 2 anos e que segue uma linha diferente e que acusa os regimes de ser corrupto e persegue uma lógica mais pró-europeia. Mas há um choque muito grande. Aliás, Péter Magyar, neste momento, hoje ou ontem, visitou o Palácio Presidencial, reuniu-se com o Presidente e dizia que exigia quase a demissão do Presidente, o que é algo esquisito na ordem constitucional, mas há aqui um choque muito grande de ele sentir a legitimidade de que a maioria da população húngara quer um rumo completamente diferente do que o seu país segue. E isto tem consequências não só na Hungria, mas tem consequências em toda a Europa e, digamos, no mundo, porque não esquecer que a Hungria era um Estado muito apoiado pela Rússia de Vladimir Putin, pelos Estados Unidos de Donald Trump, incluindo com uma presença nos últimos dias de campanha de J.D. Vance, e também pela China, que conseguia fazer investimentos na Hungria, de alguma forma contornando este centralismo de negociação europeu. Você tocou num assunto, né, Francisco, que é na Hungria, essa presença, de um lado da Rússia,
do outro lado dos Estados Unidos e ainda a inclusão da China nessa disputa, de certa forma, entre poderes ali dentro e de quem colocaria mais poderio ali dentro da Hungria. E com essa eleição, isso começa a ter mudanças e movimentações. E você, há algum tempo atrás, esteve na Ucrânia também. Você observa que a eleição do último domingo, ela impacta também aí, como que ela impacta para a Ucrânia, levando em consideração que a Ucrânia ficava muito, né, fica muito ali entre de um lado tem a Rússia e do outro lado tem a Hungria, que tinha aí à sua frente uma pessoa, um chefe de Estado, um chefe com poder, apoiado por Vladimir Putin. Sim, para a Ucrânia foi sem dúvida uma eleição que foi vista com muita atenção. A primeira vez que fui à Ucrânia foi em 2022, na altura da invasão de larga escala, e havia um consenso no apoio à Ucrânia. As pessoas nos vários países europeus e um pouco por todo o mundo consideravam completamente descabido legitimar uma agressão, uma violação, uma entrada em território por parte de tropas russas, e houve uma junção na condenação desta invasão de larga escala. Houve apoio militar indireto, ou seja, não com tropas no terreno, mas com fornecimento de material por parte dos aliados europeus, não só a União Europeia. Há aqui uma coligação de vontades que engloba outros Estados, até Estados asiáticos, o Japão, por exemplo, e com os Estados Unidos a entrar em força no apoio. Ou seja, a administração de Joe Biden forneceu muito apoio à Ucrânia. O que é que acontece? Quando Donald Trump vence as eleições, e que tinha aquela promessa surreal de acabar com a guerra em 24 horas, os Estados Unidos começam a cortar o apoio. Ainda há algum apoio de intelligence e de outros que são relevantes, mas os Estados Unidos cortam o apoio militar. Qual é o problema? A Europa teve que se começar a chegar à frente, mas nunca se chegou à frente o suficiente para colmatar os Estados Unidos. Estamos a falar das maiores forças armadas do mundo, do melhor armamento possível. E a certo ponto o que começa a acontecer é a Europa ter que comprar aos Estados Unidos para dar à Ucrânia. Só que muito deste apoio, nomeadamente financeiro, até porque estamos a falar de custos bastante elevados, é decidido em Conselho Europeu, ou seja, a reunião dos diferentes presidentes e primeiros-ministros dos Estados-membros. E não é decidido unilateralmente pela União Europeia, por Ursula von der Leyen, não. Isto tem um procedimento que é complexo. E a partir do momento que a Hungria travava esse procedimento e esse apoio, a União Europeia ficava numa situação bastante complicada. Isto foi escalando, nomeadamente com mensagens muito desagradáveis entre Zelensky e Orbán, até por causa da questão do óleo do Druzhba, e depois houve aqui tensões maiores, nomeadamente de ter pessoas, funcionários que transportavam dinheiro para a Ucrânia e foram detidos na Hungria. As coisas começaram-se a complicar cada vez mais, e depois havia esta lógica de Orbán, nomeadamente quando assume a presidência do Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é o que junta os ministros dos vários Estados-membros e que é relevante no processo legislativo da União Europeia. Tem uma presidência rotativa, ou seja, é 6 meses a cada Estado-membro. E a certo ponto a Hungria assumiu a presidência. E uma das primeiras ações de Viktor Orbán é deslocar-se ao Kremlin sem comunicar aos seus parceiros europeus, que ficaram chocados, como se Viktor Orbán passasse a representar a opinião da União Europeia, quando ele tem uma opinião bastante minoritária. E, ou seja, o que a Ucrânia via era um desgaste constante e era uma tentativa de instrumentalizar, nomeadamente nas campanhas de rua e nas redes sociais ainda mais. Havia um cartaz contra Zelensky, havia aquela lógica do medo de que para nós nos protegermos é melhor não atiçar os russos, mais vale deixar cair a Ucrânia, como se eles não ficassem mais expostos, como se a Hungria não tivesse esse trauma do século XX, não ter sido só ocupada por nazis, mas também estar sob a influência soviética, que também foi bastante desgastante para o seu povo.
mas havia aquela ideia de que nós estamos a financiar a guerra, as nossas condições de vida são más porque estamos a pagar uma guerra que não é nossa, a inflação é por causa disso, e a justificação de todos os males passava para a Ucrânia e não para a ineficiência do governo de Viktor Orbán, mas da questão da guerra. E a Ucrânia via nesta lógica de uns Estados Unidos que também viraram pseudo-mediadores sem defender o agredido e meter no mesmo nível agressor e agredido, mais um parceiro europeu que ecoava essa narrativa do Kremlin e da Casa Branca, e por isso com a vitória de Magyar é sem dúvida uma boa notícia para a Ucrânia, mas também não estamos completamente certos o que é que esta nova liderança vai ser dentro do seio europeu. Parece, pelas primeiras declarações e pelo que foi a sua campanha, de ter mais vontade de se alinhar com o que tem sido a posição europeia, até para conseguir desbloquear alguns fundos que foram congelados de financiamento na Hungria, corrigir questões de Estado de Direito e tudo mais, mas quanto à questão que também será relevante daqui a uns tempos de adesão da Ucrânia à União Europeia, parece que aí tem mais dificuldades em apoiar, e até falam que seria feito um referendo na Hungria, o que é estranho, um referendo para a adesão do outro Estado-membro, mas também há aqui outras questões sensíveis quanto às questões de outros Estados-membros dos Balcãs que estão à espera há mais tempo para a adesão, e que de alguma forma sairiam melindrados se a Ucrânia tivesse um tratamento especial. Mas o que é facto é que a Ucrânia tem provado ao longo dos tempos não só estar à altura desse conjunto de reformas, mas ter assegurado em grande parte a defesa do próprio território europeu, da forma como tem sido quem está verdadeiramente na linha da frente, e é sempre mais fácil apoiar atrás do que estar na linha da frente. E o que os ucranianos têm feito ao longo dos tempos, e eu testemunhei isso nas várias vezes que estive em diferentes cidades ucranianas, é bastante impressionante pela resiliência que têm, pela capacidade e a coragem que têm de defender valores democráticos, defender o seu território, contrariar uma agressão de quem quer dominar pela força, mas depois isto tem tudo repercussões bastante grandes em toda a população. Não é bastante assustador viverem debaixo de mísseis e debaixo de drones que neste momento são das principais causas de mortes, não só na linha da frente, mas também nas várias cidades ucranianas que são atacadas. Há a probabilidade de pessoas todas as noites não saberem o que é que será o dia seguinte, e se chegam ao dia seguinte, e esse medo, esse susto deixa traumas coletivos bastante grandes e que vão ter que ser superados na reconstrução do país. Felizmente nós vivemos num país em paz, mas nem todos têm a mesma sorte neste mundo, e eu acho que temos também de ter, quando olhamos para o mundo, alguma empatia do que é viver num país em guerra, e saber que quem sofre no final do dia são também as populações. Francisco, para a gente amarrar toda essa nossa conversa aqui, como que você observa, a gente teve, aí vamos fazer um recorte de questão de uma semana, a gente teve a eleição na Hungria, a gente vem observando ainda todo o transcorrer da situação aí no Irã, o Estreito de Hormuz, a presença dos Estados Unidos por ali também. A gente teve a questão envolvendo o Papa Leão XIV, inclusive trazendo para a discussão Giorgia Meloni e também a Itália, que até então sempre era colocada como uma espécie de colega de Donald Trump em inúmeras discussões. Nesse recorte aí desses últimos dias, com todas essas situações, como que você observa e o que a gente pode aguardar para os próximos dias, para as próximas semanas, para outras situações, esse escalonamento dos Estados Unidos envolvendo o Vaticano, ao mesmo tempo a perda de, entre aspas, poder dentro da Hungria, como que a gente pode observar o que pode vir pela frente por aí? Sim, então vamos por partes. Eu acho que a parte mais interessante de Giorgia Meloni até é quando diz que a Itália não vai renovar o acordo de defesa com Israel. Porque isto demonstra que Israel, ao longo dos últimos meses,
pelo comportamento que teve nos últimos anos, não só do ponto de vista militar, não só dos crimes internacionais que foram cometidos e que resultaram nomeadamente no mandato de detenção de Benjamin Netanyahu e não só, a sua diplomacia deteriorou-se de uma forma bastante gravosa, muito pela retórica que tem utilizado, ou seja, não é só do governo, ainda vimos, se não me engano, o Ministro das Finanças a classificar o chanceler alemão, a dizer que fazer comparações com a Alemanha nazi, que não ditavam como é que os judeus organizavam o seu território, quando Friedrich Merz condenou o que está a passar na Cisjordânia, mas, por exemplo, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, os próprios embaixadores em vários estados, mudaram completamente a sua forma de comunicação, mais no estilo trumpiano, e que têm-se afastado muito de aqueles que eram tradicionais aliados. E a Europa, ao longo do tempo, e de alguma forma, foi sendo aliada de Israel e reconhecia pertinência numa defesa existencial do seu Estado, reconhecia alguma credibilidade histórica, apesar de ter sempre algum equilíbrio, e foi muitas vezes acusada de ter duplos critérios por proteger Israel, quando Israel também fazia violações da lei internacional. Israel tem perdido o apoio. Além de sentir que está numa região em que, historicamente, esteve Estados à sua volta, Estados que nem reconheciam a sua existência, neste momento sente que está o mundo todo contra si, exceto os Estados Unidos. Isso é grave, porque às vezes quando entramos nessa paranoia de estarmos todos contra nós, tomamos decisões erradas, e eu acho que isso paga-se caro no futuro, porque Israel tem perdido credibilidade. Tem esta ideia, em parte verdade, são os próprios a assegurar a sua defesa, muito com o apoio dos Estados Unidos, mas os próprios tiveram essa capacidade militar e têm o feito ao longo dos tempos, são uma potência neste momento do ponto de vista militar maior do que as da região, pela preparação que tiveram, mas o descartar essa parte diplomática terá também consequências, e a perda do apoio da Itália, mas a perda do apoio da União Europeia. A Hungria era dos poucos países que neste momento ainda apoia a posição de Israel. Isto vai ter consequências e poderá ainda sentir-se mais na altura que tivermos uma administração norte-americana diferente. E eu acho que isto é muito também uma lógica de Netanyahu, de autopreservação, que está a sair muito cara ao seu próprio Estado, mas eu estou em crer, até porque revejo e acredito que Israel ainda tem uma sociedade civil forte e uma democracia ainda consolidada, que saberá alterar esse rumo e saberá perceber, não só para os interesses globais, mas para os seus próprios interesses, que este não é o caminho, e esperemos nós que depois haja um apuramento de responsabilidade de Netanyahu, que está acusado também de outras coisas, mas seja responsabilizado juntamente com outras pessoas que participaram nos crimes internacionais que foram perpetrados, da mesma forma que o próprio Irão devia ser condenado por muitos crimes internacionais que tem feito contra a sua população e contra a população dos Estados. Olhando para a questão aqui do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz sempre foi importantíssimo. Os próprios portugueses, pegando nesta história comum que temos, souberam dessa importância. Afonso de Albuquerque dominou o Estreito e na altura o Império Português soube perceber muito a importância tanto de Hormuz como do Estreito de Malaca, exatamente os dois estreitos que ainda hoje são mais importantes em termos de passagens comerciais, em termos de volume também de negócio. Aliás, ainda há fortes portugueses nessa região, há o Forte Nossa Senhora de Conceição em Hormuz, e passado estes anos todos, passados estes séculos, não perdeu a sua relevância. E o Irão sabe isso. E o Irão sabe que, do ponto de vista geográfico, está numa posição privilegiada. E sabe que isto é uma das poucas cartas que tinha para contrariar este ataque dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos lançam esse ataque, o Irão tenta agarrar-se ao que pode. Até porque há uma dupla sobrevivência aqui em questão. Não é só a sobrevivência do Estado iraniano que vê, é a sobrevivência do próprio regime.
o regime sabe que o único perigo que enfrenta não é os mísseis, os Tomahawks norte-americanos que atacam diariamente o seu território. Não, se saem do poder, estas pessoas que encabeçaram um regime autoritário desde 1979 sabem que também vão sofrer ajustes de contas por parte da população que foi reprimida durante décadas. Ou seja, para eles, eu acho que os Estados Unidos calculou mal que isto era uma guerra de sobrevivência e existencial. Depois os Estados Unidos conseguiu dar, de algum modo, apesar de destruir do ponto de vista militar muitos alvos iranianos, acaba por dar força ao regime iraniano, porque a partir do momento que legitima esta narrativa que vigorava de que o diabo na terra são os Estados Unidos e Israel e que eles iriam atacar, a ter esse tipo de atitude, até desgasta de algum modo qualquer tipo de oposição que poderia existir na sociedade civil iraniana. Porque perante um inimigo externo, perante um ataque à sua soberania, perante um ataque ao seu povo, de forma também bastante negligente, veja-se o que aconteceu com a morte de mais de uma centena de raparigas, tudo isto vai ecoar na narrativa do regime nos próximos anos, se ele sobrevive a estes momentos. E isto é bastante gravoso. Depois temos aqui uma outra questão adicional, que é mais uma vez os Estados Unidos a desgastarem sua relação com os seus aliados. Já estava a fazer com a Europa, nomeadamente com as questões da Groenlândia, do não apoio à Ucrânia, e agora está a fazer também no Médio Oriente. Os Estados Unidos andou anos e anos, com diplomacia e com muito dinheiro, diga-se também, a estabelecer maiores relações com os Estados do Golfo. Agora esses Estados, Arábia Saudita, Catar, Emirados, Bahrein, tudo isso, que viam no facto de alguns deles terem bases militares americanas uma forma de estarem mais protegidos, neste momento veem como uma forma de estarem mais dispostos. E essa credibilidade foi construída, nomeadamente até uma tentativa de alinhamento com Israel, está desgastada, e esta imprevisibilidade do parceiro norte-americano, esta falta de confiança, irá acabar por desgastar as relações com as suas alianças, porque torna um parceiro imprevisível. E ninguém gosta de um parceiro pouco leal, imprevisível. E isso vai ser um dilema. Agora, eu julgo que os Estados Unidos saberá que não lhe é útil continuar muito tempo neste conflito. Temos agora um bloqueio naval que vem contrariar de alguma forma este bloqueio que já existia por parte do Irão, a tentar condicionar e desgastar a posição negocial na mesa das negociações do Irão, mas vamos ver até que ponto é que isto vai funcionar e que acordo é que terá, porque as duas partes não querem perder a face, tanto o Irão como os Estados Unidos, mas as duas sabem que não é muito útil o prolongamento excessivo deste conflito, que não parece ter objetivos tão concretos como se anunciava. Mas será uma questão de nós sabermos ler a cada momento, porque, como já vimos, às vezes parece que estamos a caminhar num sentido da paz e, passado 12 horas, através de um novo tweet, sabemos que já estamos num caminho diferente. Francisco, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, o teu tempo, a tua disponibilidade de participar deste RBV Entrevista. Fazemos essa conexão entre o Brasil e Portugal novamente, o nosso muito obrigado. E já estendo o convite para outras oportunidades para que a gente possa conversar novamente. Afinal de contas, a gente vem a cada nova semana tendo outras situações que muitas vezes acabávamos pensando que não chegaríamos a ter e acabamos a vivenciando. Então, novamente, meu muito obrigado e deixar sempre o convite para novas oportunidades. Muito obrigado. E agradecer não só este convite, mas dizer que também para mim é um privilégio falar sempre para o Brasil. Já tive o privilégio de ter estado no Brasil na altura com o Exército Brasileiro e ir a locais até muito mais isolados, como Forte Coimbra, Mato Grosso do Sul e tudo isso. E sei que tanto Portugal como Brasil, mas o universo CPLP, acho que temos que olhar mais uns para os outros, mas num sentido mesmo de solidariedade e de relação de igual, porque acho que nós temos a vantagem de saber olhar mais para o mundo, porque temos essa ligação comum. E
E nós temos muito este erro em geral de cada um olhar só para o seu quintal. E nós temos esta abrangência maior, eu acho que poderíamos fazer mais pelo mundo, se calhar até termos mais pessoas como um diplomata brasileiro que me inspira bastante, foi o Sérgio Vieira de Mello, e que poderia ter sido um grande secretário-geral das Nações Unidas. Talvez apareçam mais pessoas assim, vindo do universo lusófono, e que nós saibamos aproveitá-los. Novamente, obrigado, Francisco, e para você que está nos acompanhando, fica o convite, esse RBV Entrevista já está disponível nas nossas plataformas digitais, você pode ver e rever a qualquer momento. A gente se encontra novamente na próxima semana, até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.